irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso curso de liturgia, onde nós estamos falando sobre o desenvolvimento da Sagrada Liturgia ao longo da história. Muito bem, falamos da liturgia do Antigo Testamento, a liturgia a partir de Jesus Cristo, e hoje queremos falar da liturgia da Era Apostólica. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não temos como descrever a liturgia da Era Apostólica como nós gostaríamos, né? Bom, a liturgia era feito isso, depois era feito aquilo, depois não há muito esses dados. O que nós vamos aprender hoje é toda a contextualização que foi necessária para a criação dessa liturgia cristã, começando a se separar da liturgia judaica, e nós queremos entender como é que foi esse processo e o que foi importante para desenvolvê-la. Então, nesse sentido, nós queremos falar de todo o meio que aquela liturgia gostaria de nos comunicar e do qual ela pertenceu segundo a sua época histórica. Então, vamos começar falando sobre o contexto histórico que vivia ali o primeiro século depois de Cristo, que é a que nós chamamos de Era Apostólica. Muito bem, lembrando aqui que Jesus Cristo era um judeu e viveu todos os preceitos judaicos, assim também os apóstolos tinham a sua origem do seu culto a partir do culto judaico. Nesse sentido, os apóstolos se propunham então a atualizar essa liturgia judaica do Antigo Testamento a partir da mensagem de Jesus Cristo. E por isso nós fizemos esse percurso, né, da liturgia do Antigo Testamento, depois a liturgia proposta por Jesus Cristo, né, essa nova proposta de Jesus, e agora como é que ela foi começando a se fazer através da pregação, através da missão dos apóstolos. Os apóstolos, então, viviam muito presentes aquela herança judaica, ressignificando a partir da mensagem de Jesus Cristo. Então, a liturgia, nesse primeiro momento da Era Apostólica, tem muitos elementos judaicos, mas já quer trazer essa mensagem de Jesus Cristo para si, né, para a sua vivência. Então, todo aquilo que Jesus Cristo fez na última ceia, toda a concepção da boa nova de Jesus Cristo, né, a partir do templo, do ofício da sinagoga e das outras correntes do judaísmo. Lembrando aqui que nós não temos os cristãos ainda, né? Nós ainda falamos de uma corrente judaica que seguia os preceitos de Jesus Cristo, né? Seguia aquilo que Jesus Cristo, essa nova proposta de Jesus, né? Aquele que era o Messias, o enviado do Pai. Nessa relação, então, após a morte de Jesus Cristo, os seguidores deles continuavam a viver na sinagoga, mas eles eram rejeitados justamente por seguir Jesus Cristo. Nós sabemos também que existia uma luta política de perseguição, pois sabemos que a mensagem de Jesus Cristo também afrontava a política, né, o Império Romano. Então, nessa perseguição, os cristãos se dispersaram, formando assim novas comunidades. E aqui saliento que a vivência da fé e a vida de uma pessoa naquela época era uma coisa unida, não havia separação. Não havia essa ideia de que, bom, aqui eu creio nisso e eu sou isso. Não, eu sou aquilo que eu creio, aquilo que eu creio eu sou. Né? Então, nesse sentido, a liturgia carrega aquilo, o ser da pessoa, o que a pessoa é. E nesse sentido, onde ela está, ela anuncia Jesus Cristo. Então, por isso que foi possível a formação de novas comunidades. E nessas novas comunidades, cada um pregava para uma certa classe de pessoa. Então havia as comunidades que eram originárias de judeus, há comunidades que já eram formadas por pagãos e há comunidades de pessoas ainda diversas, né? Com uma grande variedade ali de povos e tudo mais. Foi na comunidade então da Antioquia
que os seguidores de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. Porque essa comunidade de Antioquia percebia que existia uma diferença entre aquilo que que se entendia de judeu e aqueles que era o judeu que seguia Jesus Cristo. Então foi feita essa diferença. E então foi necessário aqui, porque começou a criar uma identidade propriamente cristã, a partir da denominação, né, dos seguidores de Jesus como cristãos, né? E aqui começa essa grande diferença entre o judaísmo, né, como uma separação do cristianismo e o judaísmo. E aí o cristianismo precisou, para se tornar independente, produzir, né, uma vida propriamente cristã. E aqui que começa a se fazer uma liturgia cristã, né, que busca, além da ressignificação do culto judaico, porque era a única coisa que eles conheciam, mas também começar a fazer um culto propriamente cristão, né, começar a desenhar esse culto cristão e como é que ele deveria ser. Assim como no Antigo Testamento Deus se fazia presente através da liturgia, porque a liturgia era uma ceia memorial, e esse memorial não era porque eles recordavam dos grandes feitos do Senhor, mas é porque eles tomavam para si como essa atualização, né? E é isso que fazia com que aqueles grandes mistérios de Deus na Páscoa judaica, perdão, se fazia presente no meio da história deles. Assim também Jesus Cristo se faz presente na liturgia, porque nós não só lembramos do que ele fez, que é se doar na cruz e toda a sua pregação enquanto estava aqui na terra, e depois da vinda do Paráclito após a sua morte. Mas nós sabemos que há uma atualização que faz com que Jesus Cristo se torne presente na nossa história. E o mistério da cruz, hoje, ele também é assim. Ele não é um evento que aconteceu só no passado. Ele nos é entregue hoje, né? Não que o evento, né, como que Jesus lá no céu morre todos os dias por nós, não. Mas é que na entrega infinita de Jesus Cristo, ele realizou uma vez sim o mistério da cruz, mas ele nos é entregue através da comunicação e da memória que nós fazemos a partir do culto, da celebração. Então, nesse sentido, Jesus se faz presente na vida do ser humano. Mas é nesse sentido também que a igreja vive a partir da liturgia, porque é da liturgia que Jesus se faz presente. Tanto é que a vida da igreja era justamente a liturgia, né? Assim, havia a pregação dos apóstolos e de seus seguidores, né? Dos seguidores de Jesus, né? Dos sucessores dos apóstolos, na pregação do evangelho. Mas a vivência da fé acontecia quando eles estavam reunidos para partilhar a fé e relembrar desse culto, né, de Jesus Cristo. Nesse sentido, então, a liturgia era a vida da igreja. Os novos cristãos eram aceitos pela liturgia e que começavam a crescer na fé pela liturgia. Assim como aqueles que já eram cristãos também viviam e se alimentavam da liturgia. Não há aqui essa pastoralidade que nós conhecemos hoje na igreja, como encontros de catequese, formações, comipa, comide. Não há esses tipos de coisa. A liturgia era a vivência da fé de forma eclesial. E também havia o dia a dia dos cristãos, que eles transmitiam a fé com a sua própria vida. E por isso que eu lembro sempre, é preciso não só falar de liturgia, é preciso viver a Sagrada Liturgia. Bom, com essa nova identidade cristã, os cristãos começaram a se diferenciar do judaísmo. Então, uma das novidades foi o Dies Domini, o dia do Senhor, o domingo. Ora, o dia sagrado para os judeus era o sábado, mas com a ressurreição de Jesus Cristo,
No primeiro dia da semana, aqui então o domingo, nós temos um novo dia sagrado. O dia sagrado agora começa a ser o domingo, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou em um domingo, e era no domingo que todos os cristãos se reuniam para fazer memória desse grande evento que era Jesus, que morreu, mas ressuscitou através da ação e se faz presente no meio de cada um deles. É nesse tempo também que nasce a Domus Ecclesiae, que era as igrejas domésticas, os lugares onde geralmente as famílias mais abastadas cediam parte da sua casa para que fosse uma casa de oração, né? Então ali a reunião dos cristãos aconteciam também para se esconder, né, do império que o perseguia, nas igrejas domésticas, né, das Domus Ecclesiae. Então ali começa essa separação do templo e da sinagoga judaica. Nessas Domus Ecclesiae, nós temos a fração do pão. Era como chamavam aquilo que nós conhecemos de missa, né, Santa Missa. Nessa fração do pão, que era a liturgia da igreja, que acontecia nessas Domus Ecclesiae, eles se reuniam sempre no primeiro dia da semana, em memória à ressurreição do Senhor Jesus. E ali eles, reunidos, escutavam a palavra, e aqui lembrando que a palavra era a Sagrada Escritura, então a fonte da Sagrada Liturgia para eles era a Escritura, mas também era a vivência que eles tinham da fé comunicada pelos apóstolos. Aqui eu lembro que Escritura só existia na época apostólica o Antigo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito no ano 60 depois de Cristo. Então, o Novo Testamento estava sendo escrito a partir da experiência que eles estavam vivendo naquela época, né? Então, precisamos aqui entender isso. Nós não temos o Novo Testamento nem os Evangelhos escritos ainda, mas era a partir da comunicação, da pregação dos apóstolos que essa mensagem chega a eles, né? E é a partir dessa experiência de que foi comunicada a eles pelos apóstolos e pelos seus sucessores que eles começam a viver na igreja. E é dessa experiência, desse anúncio, dessa reunião, que eles começam a aprender e a crescer na fé. Aqui eu quero lembrar que essa escuta da palavra e essa fração do pão são heranças judaicas, né? Da vivência do templo e a vivência da sinagoga. Na sinagoga eles escutavam a palavra, era o lugar da pregação, aquilo que hoje nós chamamos de liturgia da palavra. Enquanto no templo era o lugar do sacrifício, da ação de graças, né? Lugar da ceia. E era então o que nós chamamos da liturgia eucarística. Então essas grandes heranças, já havia sim o sacrifício nessa Domus Ecclesiae, nessa liturgia, como Eucaristia. Não como nós temos hoje, mas já ali os primeiros passos, a primeira herança da divisão, da fração do pão, assim como aconteceu na última ceia. Aqui nós já entendemos a base da liturgia, sobretudo da Eucaristia, né, que nós chamamos hoje de missa, né? Existia uma liturgia da palavra, mesmo que rudimentar, e também havia uma liturgia eucarística, uma liturgia do sacrifício, né, da fração do pão e da partilha, né? Na liturgia da palavra, também chamada de missa dos catecúmenos, porque as novos cristãos que aderiam à fé cristã, elas tinham passavam por um processo para ser batizada e então começar a participar plenamente da comunidade. Então ela inicialmente só apenas escutava a palavra, que era então a missa dos catecúmenos, a liturgia da palavra, onde eles faziam algumas orações e escutavam leituras do Antigo Testamento.
E também havia já a missa dos fiéis, que aí era a vivência plena, né? Como uma continuidade, era a mesma celebração, né? Como nós temos hoje, a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. Mas acontece que os catecúmenos não participavam dessa segunda etapa dessa liturgia, né? Essa segunda etapa, então, nós temos a Beracá, aquela oração, aquela seleta de oração, de ação de graças a Deus do Antigo Testamento, né? A Beracá, que justamente significa ação de graças em hebraico. E ali é também que havia essa partilha do pão, que era reservada aos cristãos, né? Aqui uma diferença básica é que cada comunidade tinha uma liturgia um pouco que própria, né? Nós veremos isso ao longo da história. Mas ela seguia uma base comum, que era essa liturgia da palavra e liturgia da fração do pão, né? Vamos assim usar. Nesse sentido, existia um ponto comum entre todas as liturgias a partir da vivência das comunidades. Aqui, comunidades, digo, da comunidade de Jerusalém, da Antioquia, comunidade de Roma, né, e assim tantas outras comunidades. Se eu não me engano, eram 9 primeiras comunidades que foram se formando, né, cada uma com a sua especificidade, mas no geral todas haviam essa liturgia da palavra, essa liturgia da ação de graças. Esqueci de dizer, mas Beracá, se nós for usada hoje, nós chamamos de Eucaristia, que tem o mesmo significado, ação de graças. Então, a Eucaristia que nós celebramos hoje também é essa ação de graças a Deus. Essas partes comuns, nós sabemos que a origem delas foi dos próprios apóstolos. Eles, pela vivência que eles tinham da sinagoga, do templo, foram formando, não de forma muito rígida e tudo mais, mas foram meio que livremente formando, né, dando forma a essa nova liturgia, essas partes comuns, né? E claro, cada comunidade então tinha a sua especificidade. Não vou saber dizer quais eram, mas nós sabemos que isso posteriormente vai gerar os tantos ritos que há dentro da igreja, hoje, no tempo de hoje. Nós então percebemos que a chave de leitura para entender a liturgia nessa era apostólica, que aqui recordo que é o 1º século depois de Cristo apenas, nós veremos que o século 2º e 3º depois de Cristo nós já chamamos de era dos mártires. Então, nessa época dos apóstolos, né, a era apostólica, a chave de leitura da liturgia é que ela era muito livre, né? Que as fontes dela era a própria aquilo que eles conheciam da comunidade judaica e também as Sagradas Escrituras, né? Dando significado, né, a partir de Jesus Cristo. Mas que nós não temos uma liturgia propriamente como ritual, né? No sentido de que eles tinham um modo de celebrar, né? Nós sabemos que rito é justamente isso, um modo de celebrar, mas não era prescrito, né? Era aquilo que, a partir da experiência, eles foram produzindo. Então havia uma liberdade maior litúrgica. E nós vamos ver que essa liturgia foi enriquecendo e foram sendo posteriormente postulada, né, escrita, certo? Mas nós aqui já vemos a presença da igreja, dessa liturgia que é culto da igreja, porque ela deriva da ação e da prática dos apóstolos. Os próprios apóstolos começaram a celebrar as primeiras liturgias, né? Aqui nós sabemos que se resume praticamente na fração do pão, né? Nem o batismo nós temos uma liturgia batismal, né? E sim apenas uma memória, né, dessa passagem desses novos seguidores agora do cristianismo, não mais do paganismo nem do judaísmo. Verbum caro factum est,